Graça e paz a todos da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estar falando um pouco do livro de Juízes, exclusivamente Juízes capítulo 11, que narra a história de Jefité, a passagem de Jefité na liderança do povo de Israel. Para entendermos um pouco dessa passagem da história, precisamos entender um pouco do contexto histórico daquele período. Sendo já Moisés e Josué mortos, o povo ficou sem líderes. Sabemos que tanto Moisés como Josué foram líderes de excelência, líderes a qual foram abençoados por Deus, fizeram a vontade de Deus, praticaram com excelência o seu ministério. Porém, agora os dois se encontram mortos e o povo fica sem líderes. Então o Senhor levanta juízes sobre Israel para julgar o povo e para guiar, liderar o povo. Sabemos que ainda não tinha se levantado reis sobre Israel, porque não era da vontade do coração de Deus levantar reis ali, porque o próprio Deus, o Yahvé, reinava sobre o povo. O próprio Deus era o general de guerra daquele povo. Então, não era a intenção de Deus levantar reis ali. E o que o Senhor faz? O Senhor então levanta juízes para liderar e para julgar o povo. E nós nos encontramos agora no capítulo 11 de Juízes, a qual a Bíblia vai narrar a história de Jefté, ou Jeftá, dependendo da interpretação da Bíblia. Esse homem, filho de uma prostituta, e esse homem, Jefté, tinha irmãos. Esses irmãos crescendo, eles se revoltam contra Jefté, dão as costas para Jefté, por Jefté ser apenas meio irmão deles, era filho apenas do pai e não da mãe. Jefté era filho de uma mulher diferente, uma prostituta, narra a história. Então, aqueles irmãos, meus irmãos, crescidos, eles expulsam Jefté da casa de seu pai pelo preconceito de ser filho de uma prostituta. E Jefté, então, agora, com essa atitude dos irmãos, Jefté sai de casa e Jefté vai morar numa cidade chamada Tobi. E ali diz a palavra que Jefté começa a andar com os vadios daquela cidade, ou seja, com as pessoas, com os vagabundos daquela cidade, com os homens que não queriam trabalhar, com os homens que não queriam nada com Deus, que não queriam nada com a vida, pessoas completamente dispersas da presença de Deus, da vontade de Deus. E Jefté começa a andar com esses homens maus morando naquela cidade. Porém, uma grande virada estava para acontecer na vida de Jefté. O povo guerreando, lutando contra os moabitas, sendo oprimido ali. Os anciões daquela cidade se lembram então que Jefté era um homem valente e valoroso. Então, aqueles homens vai procurar Jefté, vai
pedir a Jefité, vai implorar, suplicar a Jefité que lidere eles, que vá à frente das batalhas por eles, pelos anciões e pelo povo de Israel. Então, irmãos, nós aqui nos deparamos com uma grande virada na história, na vida de Jefité. Um homem que em outro momento, que no começo da sua história, é um homem humilhado, um homem desprezado dentro da sua própria casa, dentro da sua própria parentela. Os irmãos dele viram as costas para ele, abandonam ele, deixam ele de lado, humilham Jefité, porque creio eu que é uma grande humilhação você ser expulso de casa, ser abandonado pelos seus próprios irmãos, pelo fato de ser filho de uma prostituta. Sabemos que nós não escolhemos de quem somos filhos. Jefité não tinha culpa nenhuma sobre as atitudes erradas da mãe dele, mas os irmãos dele não queriam saber nada disso. Os irmãos deles então expulsam ele. Jefité está lá, sai daquela cidade, e creio eu que Jefité se revolta e começa a andar com as piores pessoas daquela cidade a qual ele foi. Então, aqueles homens, os anciãos, vão atrás de Jefité e convence a Jefité para liderá-los. Irmãos, fico impressionado com o grande mover de Deus, os grandes atributos de Deus, as qualidades de Deus e o poder que Deus tem de tirar as pessoas do submundo, ou seja, dos piores lugares. Deus ainda está tirando pessoas, tirando servos, levantando servos. Durante essa trajetória, escutei algumas vezes de forma pejorativa que cristãos, que servos de Deus, que cristãos são ex-tudo. Você encontra cristãos ex-drogado, ex-viciado, ex-prostitutos, ex-homicidas, ex-ladrões, ex-tudo. E as pessoas, na sua minoria, eu creio que ao invés de ver isso como por um lado positivo, honrar, louvar a Deus por mudar a trajetória de vida das pessoas, as pessoas veem isso como de uma forma pejorativa, de uma forma negativa. Ou seja, o que elas pensam? Quando a pessoa se encontra no submundo, no pior das hipóteses que a pessoa pode se encontrar, elas se aproximam de Deus e ela se converte ao cristianismo. Mas eu louvo a Deus por isso, irmãos, que Deus ainda está levantando e vai continuar levantando pessoas na Cracolândia, na Boca de Fumo, pessoas que eram inimigas de Deus, pessoas que tinham inimizade com Deus. Deus ainda continua levantando, quer queira nós gostarmos ou não. Então agora Jefité se encontra como um líder de excelência perante o povo. E Jefité volta para a sua cidade, volta para o lugar onde ele tinha sido expulso, volta para o lugar onde ele foi humilhado, volta para o lugar onde ele sofreu suas maiores humilhações. Agora ele volta exaltado, como cabeça, como líder daquele povo. Mas Jefité, quando recebeu esse convite, Jefité não foi de qualquer maneira. O que foi colocado
no coração de Jefité? Consultar a Deus, buscar a Deus. Jefité foi levantado como um líder, sim. Jefité foi um juiz, sim. Foi um homem de excelência no período a qual julgou Israel. Mas o grande diferencial na vida de Jefité foi se voltar para Deus, foi fazer a vontade de Deus, foi lutar as guerras a qual Deus o designou, porque antes que os anciãos daquela cidade fossem convidar Jefité, o Senhor já tinha escolhido Jefité para liderar o povo. O Senhor conseguiu ver em Jefité algo que, a princípio, o povo da sua cidade natal, da sua parentela, não conseguia ver. Diz a palavra do Senhor que, como já foi falado aqui, que Jefité, além de ser um grande homem, Jefité era valoroso, valente e valoroso na presença do Senhor. Irmãos e amigos, qual é o ponto chave da mensagem para nós? É que nós sabemos que o pecado, ao introduzir no mundo, falando do pecado original cometido por Adão, esse pecado nos faz nos inclinarmos para as coisas negativas, para as coisas ruins, nos faz inclinarmos a ser inimigos de Deus. Porém, nós somos criados por Deus. Embora sejamos também restaurados, sejamos convidados, sejamos justificados através de Jesus Cristo. Então, se nós temos uma inclinação ao pecado, fruto do pecado original, nós também temos uma inclinação para Deus, porque fomos criados por Deus e porque não existe ninguém ruim o suficiente, nenhuma pessoa péssima o suficiente para que esteja completamente impossibilitado de receber a Deus ou não. Ou seja, irmãos, o pecado original, aquilo que nos afastou de Deus, aquilo que nos pôs como inimigos de Deus, ela não nos tira 100% a nossa mentalidade, o nosso querer por Deus. Sempre existe algo de nós, por quão ruins que somos, mas existe sempre algo dentro de nós que precisa de Deus, que anseia por Deus, que quer ter Deus. Então, irmãos, eu quero convidar a você a querer Deus, que nós venhamos ser como Jefité. Quantas histórias, tenho certeza que as pessoas têm ligado agora, que têm assistido, que vão assistir esse vídeo, que têm uma semelhança com a história de Jefité. Quantas pessoas passaram por isso? Mas, irmãos, o Senhor nos chama, Jesus Cristo nos chama para um novo concerto, para uma nova trajetória, para ser mudados, transformados através da sua palavra, através do seu evangelho. Então, ficam todos na paz e que você venha ansiar pelo Espírito Santo de Deus, que você venha desejar o Espírito Santo de Deus, que certamente você vai receber. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Glória a Deus. Forte abraço.